Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eita! Assim como na semana passada, todo mundo festando, igual se diz no sul do Brasil, como se diz na região sudeste, festejando. Eu estou aqui no templo nesse dia 1º de janeiro de 2025, celebrando aqui esse culto, essa palavra de Deus que eu espero que alcance você, aonde você estiver, viajando, junto a familiares que chegaram de viagem, enfim, passar essa virada do ano agora na igreja, de 21 horas do dia 31 até 0 horas e 5 minutos, celebramos aí esse momento de confraternização no anexo da igreja, e eu estou aqui nessa quarta-feira com a palavra de Deus, nesse dia de celebração ao Senhor. Dia 1º de cada ano, geralmente é um momento em que as pessoas idealizam coisas, porém, antes de idealizarem coisas, elas pensam: de que me serviu o ano que acabou? Qual o proveito que ele gerou na minha vida? Quais foram as consequências dos meus atos, das minhas atitudes e o que eu espero para esse próximo ano? O problema é a gente querer que coisas diferentes aconteçam num próximo período, não apenas num ano, mas num trimestre, num semestre, num mês, numa semana, sem que a gente tenha semeado, sem que a gente tenha plantado coisas novas. O problema todo de uma pessoa querer colher coisas diferentes, plantando as mesmas coisas, vivendo da mesma forma. Então isso é uma coisa impossível. Você vai colher o que você plantou. Então as suas decisões são determinantes. Há coisas que você não conseguiu vencer, há coisas que você não conseguiu pensar diferente, semear diferente, mas por certo existem coisas que é improvável não ter acontecido, de você ter tido atitudes diferenciadas no ano de 2024, porque o que você colheu não foi plenamente agradável e você quer viver, quer colher outras coisas. Quer interagir com pessoas, com coisas e por que não dizer interagir com Deus, com o Senhor, tendo uma concepção muito mais aprimorada de quem Ele é e de quem Ele seja na sua vida e das coisas que Ele quer ministrar a você. Então, repito, a mudança cronológica, o Cronos não altera ninguém, não altera para ninguém. Se você entregou o último dia útil do ano devendo uma boleta e não pagou, tenha certeza, ela te aguarda no primeiro dia útil e com multa e juros. Não foi o apagar das luzes, pelo menos para quem tem consciência, para quem é responsável e para quem é gente, a não ser para quem é malandro, que gosta de prorrogar as coisas, passar o tempo, desejar que esqueçam e não cumprir seus deveres, aquilo que deva cumprir. A sociedade está cheia de gente assim, mas há pessoas ainda responsáveis nesta terra, graças a Deus, porque senão todos nós desistiríamos. Então, eu quero falar com você hoje, nesse 1º dia do ano, sobre uma pessoa que decidiu tomar decisões em sua vida por conta do entendimento daquilo que ele estava vivendo. E tomando essas decisões, ele sabia do que ia passar, mas também esperava resultados diferentes daquilo que ele estava vivendo até então. Para isso, eu recorro às Escrituras Sagradas em Hebreus capítulo 11, exatamente a partir do versículo 23, quando diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, o sacrifício de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram.
Eu não estou aqui com você diante de um personagem que não tinha escolha. Existem pessoas que às vezes estão tão encurraladas por circunstâncias na vida que elas não têm muito o que escolher, ou seja, elas não têm muitas opções. Elas têm que viver aquilo que se lhe apresenta e passar por aquilo, ou pelo menos imaginam que precisam. Contudo, ainda que no campo humano o seja assim, quando nós olhamos para as possibilidades divinas da nossa vida, quando nós contemplamos a palavra de Deus e o projeto de vida que Ele tem para todos nós vamos nos deparar com algo extremamente relevante e diferenciado na nossa vida. Você pode estar aí vivendo o seu caso, o seu ocaso, a sua situação, o seu embaraço, o seu desembaraço, uma teia que você mesmo teceu, ou culpe alguém que alguém teceu para você e você está emaranhado nela, não consegue se livrar, só esperando a aranha vir para te picar, para te morder, para te envenenar, para te consumir. Como também você pode olhar para o alto e dizer, como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Onde está o seu socorro? Quem é aquele que pode te livrar? Talvez você seja como os personagens do Chapolin. E agora, quem poderá me defender? Aí ele apareça: eu, o Chapolin Colorado. Mas talvez você possa olhar para a realidade da vida e ver alguém que sempre esteve predisposto a te defender, para te ajudar, a te levantar, a te erguer, a trazer soluções, orientações, direcionamento para a sua vida, isso em todos os níveis. Eu estou diante de um personagem que estava desfrutando de uma vida, de uma circunstância de vida que a maioria das pessoas do seu tempo queria estar na pele dele, porque ele estava convivendo e vivendo no palácio de Faraó, o imperador daquele tempo, que dominava sobre povos, tinha um poderio muito grande, muito rico, muito próspero nas coisas humanas. E a história diz desse menino chamado Moisés, está escrito assim quando eu li com você: foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Quando a gente lê que viram que é um menino formoso, lê-se, tinha algo especial nele. Então eles enfrentaram um mandato do imperador que todos os meninos deveriam ser mortos e esconderam ele, para que não matassem mais um menino dos hebreus que estavam no cativeiro lá no Egito. E é toda uma história, certo é que ele foi adotado pela filha de Faraó, e a palavra então diz que ele estava desfrutando de todas as benesses do palácio, todas as riquezas, todas as farturas, tudo que se podia imaginar. Mas um dia, entendendo, compreendendo, pensando na sua vida, pensando em Deus, pensando nos ensinamentos que ele recebeu da sua mãe, a palavra diz que ele toma uma decisão. E a decisão de Moisés ou está junto dessa decisão: eu quero mudar de vida. Quem sabe você está querendo mudar de vida, ou quer que alguma coisa na sua vida em 2025 mude, ou você quer semear coisas diferentes em 2025 para colher em 2026 ou 2027, 28, 29, 2030. Enfim, geralmente quando a gente idealiza mudar de vida, a gente pensa em algo que a gente possa fazer para que traga um efeito melhor do que aquele que a gente está vivendo. Ninguém conspira assim: eu tenho uma moto, eu tenho um carro, vou botar fogo nessa moto e nesse carro, porque ainda há pouco um amigo estava dizendo que a moto dele caiu e que estragou algumas coisas. Então ninguém pensa: eu vou atear fogo, eu vou brigar com a namorada, não é verdade? Eu vou brigar com o namorado, eu vou brigar com o patrão, eu vou brigar com o empregado para ver o que melhor acontece. Ninguém toma uma decisão para colher frutos ruins. Cada um de nós
pelo menos quem está em juízo um pouco perfeito, não vai idealizar um estilo de vida sabendo que vai quebrar a cara e vai perseverar naquilo. Isso é doideira, loucura no campo humano, não é verdade? Não, a gente quer que coisas melhores do que já colhemos possamos colher e ter uma vida melhor do que aquela que estamos vivendo. Um pouco assim. Mas eu estou diante de um personagem que, embora estando vivendo tudo que uma pessoa comum daquela época poderia auspiciar, desejar, querer viver, ele um dia, diz a Bíblia, que ele, sendo já grande, enquanto ele era de menor, enquanto ele não podia tomar decisões, ele estava submetido a coisas que lhe se ofereceram. Mas a Bíblia diz no versículo 24 que eu li que pela fé Moisés, sendo já grande, e já grande lê-se tendo condições de pensar sobre a vida e decidir coisas. Você se considera já grande, que pode pensar a sua vida, a respeito da sua vida e tomar decisões? Ou você é uma pessoa que, embora entendendo que já tem idade para tomar decisões e assumir responsabilidades, você é covarde para consigo mesmo, não aproveita oportunidades ou fica protelando, deixando o tempo passar? Quem sabe nessas voltas que o mundo dá, essa porta apareça para mim de novo e eu entro por ela. Eu não estou dizendo que você deva ser um revolucionário, eu vou mudar toda a minha vida, eu estou com muito cabelo, vou raspar, vou ser careca. Não é isso não. Eu estou dizendo de uma sensibilidade, de um pensamento, de uma arguição interior, de uma razoabilidade, de coisas que não sejam uma aventura insana, mas de decisões que precisamos tomar. As pessoas geralmente tomam decisões, mas não apenas no que diz respeito ao que vai fazer, economicamente falando, profissionalmente falando, não, amorosamente falando, sentimentalmente falando, não, estou falando de coisas espirituais. Moisés se viu cercado de tanta coisa boa, humanamente falando, mas ele teve uma percepção que todas aquelas coisas não tinham a bênção de Deus que ele precisava, que ele queria ter. Embora estando no palácio, sendo reconhecido como filho da filha de Faraó, ou seja, um neto emprestado. Algumas pessoas gostam de dizer que ele seria o propenso governador, imperador, mas isso está muito longe de uma realidade, isso é muita invenção de pregador. Poderia até acontecer, mas não é a primeira coisa. Ele, quando viu toda aquela situação, e ele pensou sobre como vivia seus pais, o seu povo, e o Deus que eles serviam, ele está ali tendo que se encurvar a ídolos, a coisas da vida humana do palácio. Então a palavra diz que ele, sendo já grande, tendo poder de decisão, tomou uma decisão radical. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E quando eu li esse texto, eu sempre imagino os colegas do Moisés no palácio, os filhos lá dos grandões. Você está louco, rapaz, você está doido, não faça isso, você vai deixar tudo isso, você está doido, você está maluco, vai no psicólogo da época, vai no psiquiatra, vai no mandingueiro, vai no feiticeiro, vai em algum lugar para mudar a sua ideia. Você está doido, está maluco? Não, ele não estava. A Bíblia diz que ele, sendo já grande, ele não olhou apenas as coisas visíveis, mas ele olhou as invisíveis, ele contemplou aquilo que uma pessoa normal não consegue alcançar, não consegue idealizar. E pensando nisso, nessa conjuntura, ele tomou uma decisão. Eu não quero mais ser chamado filho da filha de Faraó, eu não quero mais permanecer nesse palácio. Só que a coisa não era apenas deixar um palácio, levar algumas riquezas consigo e ter uma vida pacata no campo, em algum lugar retirado, numa fazenda, num sítio, num lugar isolado das pessoas. Não. A coisa era radical. Sair de um extremo para ir para o outro extremo. Sair da postura, da posição do palácio para ir à postura e à posição de um escravo, como era o seu verdadeiro povo.
ali no Egito. Então, não era apenas uma decisão comum, corriqueira, não. E talvez isso seja, pasmem, nos nossos dias eu já vi acontecer, de pessoas que reconheceram a Cristo como Salvador e queriam descer as águas do batismo. Muitas delas desceram as águas do batismo, outras não, porque foram ameaçadas. Eu vi isso acontecer, eu conversei com a pessoa, não tem muito tempo, mas não tem pouco, eu já fiz 60, embora não pareça, né? Pareça 80. Então, de uma menina que, reconhecendo a Cristo, satisfazendo o seu coração em Deus, quando foi chamar seus familiares ao batismo, no dia do batismo dela, eles disseram: você pode até ser batizada na igreja evangélica, mas fique sabendo que você não vai ser mais aceita nesta casa e nem vai ter mais o seu nome na herança, disse o pai. Você pode escolher, pode viver a sua vida, mas nós não queremos você mais aqui. E a notícia que eu tenho para te dar é que esse episódio foi negativo, triste. Não sei como ela está hoje, nem onde está. Mas ela não chegou até o batismo por conta da pressão que sofreu e não teve condições de suportar. Mas eu quero lhe dizer que muitos já suportaram isso, estão vivendo uma nova vida em Cristo, por compreender o reino celestial em suas vidas. Mas o Moisés não apenas deixaria de estar no palácio, ele seria perseguido. Ele seria perseguido a ponto de até buscarem a sua morte, porque ele era um exemplo muito ruim para o império egípcio. E eles não queriam que esse exemplo ruim ficasse desfilando no meio do povo, para não incitar o povo a igualmente ter uma ideia, um pensamento revolucionário. Mas a palavra diz, olha o que está escrito: ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco ter o gozo do pecado. Escute isso: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, por entender o sacrifício do Cordeiro, a remissão do pecado, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele tinha o vitupério de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você também tem como maiores riquezas os tesouros de Deus, os celestiais, do que qualquer riqueza desse mundo. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que vivia paupérrimamente e idealizou uma revolução na sua vida. Eu estou dizendo de alguém que abriu mão de tudo aquilo, porque entendeu que aquilo era contrário a um projeto de Deus para a sua vida. Exatamente agora você está fazendo ou está envolvido com alguém que está fazendo algo que é contra o projeto de Deus para a vida de uma pessoa. Qual é a sua decisão? Saiba que a sua decisão, sua atitude vai gerar frutos diferenciados. O que você quer? A palavra diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ficar firme, eu penso aqui, que eram os conselhos que ele recebeu para não fazer aquilo e até as ameaças. Mas ele ficou firme, ele permaneceu inabalável, como diz Efésios 6, ele se cingiu da força de Deus. Mas por que ele permaneceu firme? Permaneceu firme como vendo o invisível, aquilo que não era visível a qualquer pessoa da sua época, a qualquer pessoa do seu tempo. Então, ele se descomprometeu com o palácio, ele se descomprometeu com o gozo do pecado, para pensar e viver e interagir com as coisas invisíveis de Deus, que se tornariam em breve tempo visível na sua vida. Então, Moisés não foi o homem usado por Deus como libertador do seu povo no Egito apenas por ser, mas isso tudo foram consequências da atitude que ele tomou, porque se ele se mantivesse no palácio de Faraó, ele jamais, naquela instância, seria levantado por Deus para ser o libertador. Deus levantaria outro. Mas porque ele tomou decisões na sua vida,
ele agiu de conformidade conforme um projeto de Deus. E da mesma forma, Deus quer fazer isso na minha vida e na sua. No ano de 2025, balela, Ele quer fazer na nossa vida, na nossa existência. A nossa vida não vai acabar em 2025. Não, a não ser que Jesus venha buscar a igreja, que venha pegar a igreja para si, aí sim a gente sai daqui. Mas enquanto isso não acontece, a gente está convivendo com as coisas. Então é preciso entender o que seja gozo do pecado, entender o que seja deixar o Egito, entender os comprometimentos que isso vai trazer, eu vou temer ou não vou temer, e trocar o visível pelo invisível, trocar o que vê por aquilo que não vê. Está escrito em Efésios 3:20 que Deus faz tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, como a Bíblia diz, e Paulo escreveu à igreja dizendo que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu à consciência, à concepção humana, natural, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. É por isso que você pode ter tomado decisões diferenciadas do que todo mundo, e vai continuar tomando no ano de 2025, a ponto de a pessoa dizer: por que você está fazendo isso? Isso não vai ser bom para você. Você vai dizer: eu não estou pensando somente aqui, somente nesse plano de vida, eu estou pensando na eternidade. Era isso que Moisés tinha em vista. Ele tinha em vista uma recompensa, ele tinha em vista em ser alguém que estava agindo de acordo com a vontade de Deus. E você? Quer continuar agindo de acordo com a vontade de Deus? Quer continuar agindo de acordo com a sua vontade? Quer trocar o visível pelo invisível? Quer trocar o material pelo espiritual? Prefere ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo? Está ainda latente, presente a palavra de 1 João, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, da carne, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que a Bíblia está falando é de uma vida eterna, o que a Bíblia está falando é de uma eternidade junto com Cristo. Permanecer para sempre significa estar com Cristo. Vamos relembrar João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, porque vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar lugar, diz Jesus, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele está falando do arrebatamento. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O propósito de Jesus é que nós estejamos com Ele e nele. Estando aqui ou ali, Ele quer que nós estejamos nele. Que esta graça, que esta glória, que esta unção, que esta presença do Senhor esteja de uma forma muito evidente na sua vida. E só para completar aqui, eu quero ler com você o que está escrito em Filipenses. Falei dias atrás aqui nesse canal. Está escrito assim, capítulo 4, versículo 4 de Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração, súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso coração. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2025 é um ano de colheita daquilo que nós semeamos. Mas não se esqueça que 2025 é um ano de plantio, de um renovo de plantio, para colhermos coisas à frente. Que a inteligência espiritual divina esteja presente na minha vida e na sua vida também.
que o espírito de sabedoria do Senhor esteja presente na sua vida, junto com o conhecimento, para que você seja completo em Deus. E que este ano de 2025, a partir de hoje, 1º de janeiro, seja uma bênção na sua vida, um tempo de Deus, uma oportunidade divina para você conviver, viver, interagir com propósitos muito mais elevados do que uma faculdade ensina, um curso técnico ensina, ou qualquer entidade de ensino adestre alguém. Que a sabedoria divina, que o conhecimento de Deus desça sobre a sua vida, repouse na sua casa. E eu quero concluir isso aqui dizendo que me vem à mente de Tiago 1,17, desculpa ser repetitivo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Deus eterno, o Senhor de toda a terra, que governa todas as coisas, o céu dos céus, Ele não muda e não há nele sombra de variação. Mas eu e você, nós podemos mudar para melhor. Amando a Deus de todo o coração, servindo com toda alegria, amando a cada um de nós, a nós mesmos, de uma forma sadia, não doentia, e cumprindo a palavra que diz: amar o próximo como a si mesmo. Então eu amo-me de uma forma sadia e estendo a compreensão desse amor que Deus coloca em mim às outras pessoas. Isso com certeza será um bom canteiro de semeadura, de sementes, para que a gente colha na virtude do Senhor. Um grande abraço e que todo esse ano seja um ano prodigioso na sua vida, em que a gente se ocupe em buscar mais ao Senhor e ter a revelação da presença dEle na nossa vida. Um grande abraço. Nós estaremos durante todo esse ano 2025 aqui na Quinta Igreja, celebrando ao Senhor, todo domingo às 9 horas, escola bíblica, e no primeiro e no terceiro domingo, no primeiro sempre a celebração da ceia do Senhor, e no terceiro domingo culto ao Senhor com celebração da ceia também. Estaremos também todo terceiro domingo pela manhã às 9 horas com a escola de cura, todas as quartas-feiras de 19h30 até as 21h15 celebrando ao Senhor, todos os sábados de 19h30 às 21h15 no culto da geração livre, os jovens celebrando ao Senhor, todo segundo domingo à noite o culto dos adolescentes, toda terça células, grupos de estudos, grupo de compartilhamento para homens, mulheres, todo primeiro sábado do mês um momento de interação com os casais na igreja, com jovens casais, concursos para casais, concursos de finanças, ou seja, orientação no UAN para o casamento, momentos com os namorados da igreja, enfim, com as crianças, celebrando com as crianças todo domingo à noite, todo domingo pela manhã, enfim, oportunidade de Deus também na vida do pessoal da maturidade, de 15 em 15 dias, segundas-feiras de 17 às 18h30, todas as segundas-feiras com o curso da ETAD, o curso de teologia básico e médio, aliás o médio, né, que é um curso para 4 anos, vários momentos de celebração com o Halel, com um número grandioso como nós temos aqui de crianças, celebrando aos pés do Senhor, aprendendo a fazer coisas para glorificar o nome do Senhor, não apenas para exercitar o corpo. E eu, por certo, vou me esquecer de alguma coisa, e por favor, você que é de um setor que eu estou esquecendo, não se sinta ofendido, porque é muita coisa nessa cabecinha aqui, e eu já fiz 60, você não pode se esquecer disso. Enfim, nós temos muitos momentos, muitas oportunidades, e lembrei, agora o evangelista Marcelo Firmino não vai puxar meu paletó, até porque eu não estou de paletó aqui agora, mas toda sexta-feira também o culto de libertação a partir das 19 horas, uma celebração ao Senhor, um momento de glorificação ao nome do Senhor, com não só a escola de cura, como eu disse, mas como os eventos do bálsamo de 2 em 2 meses, durante todo o ano, celebrando ao Senhor. Quando for preciso a gente faz de mês em mês, não tem problema, nós vamos estar juntos aqui glorificando o nome do Pai, o nome do
Filho e o Espírito Santo na nossa vida de uma forma presencial, com todos os grupos de louvores, com comunicar, com todos os grupos que adoram o Senhor, que celebram, com essa equipe que está fazendo essa imagem, com o Natan, com tantas pessoas que fazem com que essa imagem chegue até você, com todos os ministérios da igreja, com a banda, enfim, com todos os grupos, com todas as celebrações, com todos os templos. Esperamos que de alguma forma sejamos úteis instrumentos de Deus para a sua vida nesse ano de 2025, os pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, obreiros, diáconos, obreiras, enfim, todos, em cada setor, em cada lugarzinho, com comunicar, com conectar e com todos os demais ministérios da igreja, podendo celebrar com você o Senhor e a sua glória nesse ano de 2025. Estamos juntos em Cristo. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.